Este programa tem o apoio de Game of Boards e CNA, Inglês Definitivo. Vem para o CNA, Largo do Machado. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje vamos falar sobre o meu Top 10 Jogos de Terror 2019. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo seu joinha, tá? Compartilha com seus amigos para que o canal possa crescer cada vez mais. Os jogos que eu joguei este ano, alguns foram mais ou menos foi no começo de janeiro deste ano, e foram algumas campanhas e alguns jogos que me surpreenderam bastante e ao meu grupo de amigos. Alguma coisa mudou desde o último vídeo que eu postei junto com os nossos amigos. No último vídeo, que se você não viu, clica aqui embaixo, tá, para você ver, ou dá uma olhadinha aqui em cima no card, sobre jogos de terror. Então, alguns jogos foram adicionados à lista e alguns jogos saíram ou desceram um pouquinho. Okay? O outro não foi um top 10, mas foi sim um bate-papo informal sobre jogos de terror. E na 10ª colocação está Eldritch Horror. Em Eldritch Horror, que é um jogo que pode ser jogado de 1 a 8 jogadores, eles assumem o papel dos investigadores que andam pelo mundo, tá? Você vai ter um mapa com todos os locais que você poderá ir investigar. Eles devem trabalhar juntos, pois é um jogo cooperativo, resolver mistérios relacionados a grandes antigos, né? Os grandes antigos rondam por aí e cuja intenção é a aniquilação de tudo o que há. Nesse jogo você tem que reunir pistas, lutar contra cultistas e é bem difícil, tem muita rolagem de dado, é um Ameritrash. E o jogo tem muitas expansões, tem várias expansões baseadas no próprio livro do H.P. Lovecraft, né, como As Montanhas da Loucura. E ele é um jogo muito centrado nisso, focado nisso. Então, ele é um jogo que está na minha 10ª colocação. Ele subiu, ele estava na 15ª, mas ele foi aos poucos me ganhando. Ele só não está mais alto pelo tempo de jogo que ele exige. Que assim, eu recomendo jogar com 4 jogadores no máximo. Então 4 no máximo é o número ideal. Em 9º lugar, Zombicide. O que dizer desse jogo que permitiu a entrada dos jogos de tabuleiro moderno ao grande Brasil? Esse foi o jogo responsável, ao meu ver, para a popularização do jogo de tabuleiro moderno. Lá atrás, quando a Galápagos trouxe o primeiro jogo, que para mim é o turning point, né, o que realmente fez o boom na cabeça das pessoas, foi o Zombicide, primeira edição, a caixinha vermelha. Eu já tinha esse jogo desde a época do primeiro Kickstarter e ele trouxe um frescor aos jogos de tabuleiro que já existiam no Brasil. E eu já tinha alguns outros jogos do gênero, que já comentarei aqui, e ele é um jogo totalmente cooperativo, onde você, quem já conhece, sabe como funciona. Ele se passa no mundo real, estou falando do Zombicide original, e ele tem você tem de sobreviver enquanto você tem de procurar por alguns objetivos e às vezes tem de fugir ou entrar num local, num presídio e se esconder. Ele é claramente baseado em alguns jogos de videogame, em algumas séries famosas de televisão, com várias personalidades famosas, né, que eles fizeram homenagem nas miniaturas. E essa série já se expandiu até para o medieval, futuro, né, espacial. E é um jogo assim que o meu grupo não cansa de ver mesa. Zombicide está na 9ª colocação. Na 8ª colocação está Dead of Winter. Dead of Winter é um jogo que lá na Gen Con, quando ele foi anunciado, as pessoas começaram a ficar intrigadas. Mas graças ao amigo meu, Armando Arch, ele tinha me falado desse jogo antes de ser lançado. Olha, Rodrigo, esse jogo é um jogo meta, etc. Você tem de fazer isso, aquilo, sobrevivência. Você que gosta de Battlestar Galactica, você vai gostar, etc. Então, antes de ser vendido na Gen Con, ele e eu já tínhamos feito a pré-order, tipo 6, 7 meses antes. Ninguém conhecia o jogo, né? Esse jogo, acho que não lembro de alguém ter esse jogo aqui no Brasil ainda. E ele levou a cópia dele, eu levei a minha. Nós começamos a jogar em várias mesas e todo mundo gostou. E o que é o jogo? Dead of Winter é um jogo cooperativo de sobrevivência psicológica. Os jogadores, eles devem trabalhar juntos.
E eles puxam uma carta que vai ser uma vitória que deve ser alcançada por todos. Mas eles também têm uma coisa, eles têm um objetivo pessoal, cada um vai ter um objetivo pessoal secreto. Tá? Esse objetivo pode se relacionar ao personagem, tá? Ou alguém na colônia, ou alguma coisa que deve acontecer na colônia. Por exemplo, pode ser sabotagem, e às vezes pode acontecer de alguém ser expulso da colônia, né? Por quê? O que acontece? Todo mundo mora numa colônia, várias colônias separadas, e a Terra está infestada de criaturas no estilo dos zumbis. E às vezes eles vêm e invadem os territórios e você tem de defender. Você tem vários personagens, NPC, você tem que tomar cuidado, tem que tomar conta da comida. Às vezes você tem que sair no frio, ir para outro prédio, tentar procurar por ração, por comida, armas, e é muito tenso. Então é por isso que ele está na 8ª colocação, Dead of Winter. Na minha 7ª colocação está The Thing, Outpost 31. Vocês já viram esse vídeo aqui no canal, tá? Link na descrição. E ele é baseado no filme A Coisa, The Thing, O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. Nesse, não confundam, existe o The Thing, né? Who Goes There, que é um jogo que foi lançado no Kickstarter, tem também aqui o link na descrição. Ele tem o mesmo tema, só que esse é baseado no livro. O que eu estou falando agora é baseado no filme, que tem o Kurt Russell, Keith David, entre outros. Os moradores de uma pequena base, pesquisadores da NSF, que trabalham no Outpost 31, entram em contato com uma forma hostil de vida, que ela sintetiza o organismo que ela pega e o copia. Então ela se faz passar por um dos integrantes. A intenção é assimilar todas as espécies da Terra ou do planeta em que ele se encontra. Então ele se infiltra na instalação por meio de um cachorro e dali ele vai se espalhando. Então o jogador ele vai ser um dos pesquisadores, e dos pesquisadores, às vezes o jogo começa e ninguém está infectado, mas no meio do jogo pode ser infectado. Ele lembra um pouquinho o Battlestar Galactica em menos tempo. Então o jogo pode começar com ninguém infectado ou alguém infectado, e ele vai tentando passar essa spread, né, a sua forma para outras pessoas e assim aumentar. Então no final, eles têm de fugir no helicóptero, então tem que tentar fazer com que esse ser não entre no helicóptero, senão ele poderá ir para as grandes metrópoles e assim espalhar e ganhar o jogo. Então ele é um jogo bem tenso, tá? Com muitos backstabbing, não fui eu, muita acusação, é muito legal. E ele é um jogo que você pode jogar no máximo 2 horas. Esse está no meu top 7. Meu número 6, A Touch of Evil. Esse jogo foi lançado pela Flying Frog Games, se não me engano por 2 irmãos que são os donos. E ele é um jogo que eles também criaram o Shadows of Brimstone, né, que saiu há pouco tempo, né? E esse jogo nos leva ao século XIX. Uma época que a ciência estava sendo estudada, mas também havia muita superstição e bruxaria. Uma vila, ela está sendo acontecimentos sobrenaturais. E alguns heróis, ou seja, os jogadores, devem investigar. É uma corrida. Basicamente você vai poder enfrentar 4 vilões diferentes em cada partida. O Cavaleiro Sem Cabeça, vampiros, lobisomens, e eles estão escondidos no povoado. Ele é um jogo muito temático, é um jogo um pouquinho já está um pouco datado, mas ele é um jogo que isso não tira muito brilho não, é um jogo muito legal. Ele demora no máximo 2 horas, pelo menos as minhas partidas demoraram isso. Os componentes são lindos, se você achar, dá uma chance, porque tem baralhos diversos que você pode equipar os seus personagens, e a historinha é muito legal como vai se desenvolvendo. Então, meu número 6, A Touch of Evil. Meu número 5, Last Night on Earth. Criado pela mesma dupla do Shadows of Brimstone e A Touch of Evil, e lançado pela Flying Frog. Esse foi o meu primeiro jogo de zumbi que eu comprei lá em 2009, 2010, acho que foi 2010, e ele é baseado em vários filmes de terror, de zumbis, né, da década de 70, 80, Lucio Fulci e outros filmes muito famosos.
Então, o jogo traz missões que relembram filmes clássicos de zumbi e coloca os heróis numa pequena cidade, frente a frente contra a horda de zumbis. Não é o mesmo tipo de horda de zumbi do Zombicide, mas são zumbis que são controlados por outro jogador. Ele é um jogo com regras bem simples, ele é bem tranquilo de aprender. A profundidade estratégica é o quê? Você tem jogador, você vai rolar o dado, você vai poder andar o número de casas que ele pode andar, né? Mas se você tirar um, você pode puxar uma carta, você encontrou alguma coisa. Existem várias situações no jogo que, por exemplo, você tem de abrir uma porta e o jogador que rola como os zumbis, ele joga uma carta e fala assim, a porta está trancada e os zumbis estão chegando perto. Existem várias situações muito famosas de filmes que estão ali. E muitas missões, por exemplo, a primeira missão que é muito divertida, que é Escape in the Van, você tem que procurar on the truck, você tem um caminhão, você tem vários, por exemplo, procurar a chave, pegar gasolina, encher o tanque e correr. Enquanto isso, você tem que procurar na casa e enquanto os zumbis vão chegando. Existem outro que é defendam a mansão, que você tem que botar um monte de coisa na porta, na janela, enquanto os zumbis vão tentando entrar na mansão. Você tem que sobreviver até o sol nascer. Isso entre outras. Existem várias expansões desse jogo. Eu até já tive todas, joguei muito, até incansável jogar com esse jogo. Ele é bem Z, bem no estilo dos filmes B e Z. Então, na minha quinta posição, Last Night on Earth. Na minha quarta posição está, que é Betrayal at the House on Hill. Então, enquanto o primeiro jogo, lá de 2000, no começo dos anos 2000, ele falava sobre uma mansão que havia acontecido algum crime, alguma coisa assim, e uma pessoa poderia se transformar no traidor, no louco, que era muito legal, envelheceu um pouquinho o jogo, mas ele não tira o brilho. Aconteceu de este ano, no começo deste ano, começarmos a jogar, ou foi em dezembro do ano passado, a campanha de Betrayal. E olha que jogo, ele é um prequel, é o que acontece antes de você começar o jogo que todo mundo já conhece, que é o jogo antigo, né? Então é um prequel. Então, ele é muito divertido, mas esse novo, ele dá um novo sabor. É uma experiência inesquecível. O jogo consiste em um prólogo e uma história de 13 capítulos que se passa ao longo de décadas. Sim, os personagens, por exemplo, você vai ter uma tabela e você vai ter as datas, se ele morreu ou não, se ele foi o traidor ou não e por quê. Então você coloca 1940, por exemplo. Então você bota o nome do seu personagem, a idade, e no final se ele morreu ou não, e no próximo, daqui a 10 anos, você pode repetir ele, se ele tiver uma idade decente, e continuar, ou vir um outro descendente, uma coisa assim. Os jogadores representam famílias, com membros específicos de uma família participando da história. Então, uma versão mais antiga desses personagens, assumindo que eles viveram, ou seus descendentes, aparecendo em histórias posteriores, ou seja, esse jogo tem reviravoltas inacreditáveis, de tirar o fôlego. Foi uma das melhores experiências deste ano. Então, meu número 4, Betrayal at the House on the Hill, o Legacy. Número 3, Mansions of Madness, segunda edição. Enquanto Mansions of Madness, primeira edição, eu achei horroroso, jogo fiddly, demora pra caramba pra você fazer o setup, pra jogar é insuportável. Joguei 4, 5 vezes na época e nunca mais. Quando eu conheci a segunda edição na casa do mestre Leonardo Balbi, com um tablet, né, que você coloca, tem música, puzzle, a história, vozes, então você fica imerso no mundinho do H.P. Lovecraft. Tem narração, o jogo vai te contando uma história, você entra no hall, você pode fazer suas escolhas, para que você ouve um barulho, você irá até a cozinha para verificar o que é, aí você vai, pode acontecer alguma coisa ou não, então você vai expandindo e procurando dentro da mansão, da casa, ou às vezes você, com a expansão, você pode andar pelas ruas procurando por algum outro acontecimento. E ele é muito rápido. Tudo que eu não gostei da primeira edição sumiu. Tabuleiro totalmente cooperativo. E horror e mistério todo tempo. A única coisa que me incomoda um pouco é o número excessivo de puzzles que você tem de fazer. Permita-se conhecer esse jogo. Eu me permiti e adorei. Ele está no número 3,
que é o Mansions of Madness, segunda edição. Em segundo lugar, está um jogo de terror com ficção científica, que você já deve saber qual é, Nemesis. Nem preciso falar muito desse jogo, pois foi lançado esse ano, mas conseguiu arrebatar com suas cenas gore, momentos tensos. Nemesis nos traz finalmente uma perfeita imagem do universo de Alien. Situações como no filme Alien, o Oitavo Passageiro especificamente, surgem de forma natural em um jogo tenso e que às vezes pode até arrancar risadas no final, né? Risadas de nervosismo. Os jogadores representam personagens da nave Nemesis. Eles acordam no meio do espaço sem saber o que está acontecendo e encontram um corpo ali jogado, estraçalhado. E eles veem que a nave está acontecendo alguma coisa, alguma criatura ou algo está se movendo nas sombras. Eles devem tentar descobrir o que está acontecendo enquanto tentam sobreviver e cumprir as suas missões. É um jogo tenso, foi um dos melhores jogos de terror e suspense que joguei este ano, por isso que ele está no segundo lugar. Temático, ele é um jogo cruel, ele não é fair, não é um jogo fair, não é um jogo que seja simétrico nem nada, ele é cruel, é isso como deveria ser. Você não tem controle de nada. Então é o número 2, Nemesis. E em primeiríssimo lugar, eu devo falar primeiro o porquê que ele está no primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós estamos falando de jogos de terror. Então isso envolve o tema, ele tem de estar o tema ali, ele tem que ter, se ele tiver uma arte que tem a ver com isso, soma mais um ponto. Se ele tiver atitudes, ações que você deva cometer também, que condizem com o tema, ganha mais um ponto. Ok? E esse jogo que eu vou apresentar agora tem tudo isso, que é Abomination, Heir of Frankenstein, lançado em 2019. Quando o Leandro Zombie me apresentou esse jogo, eu já tinha pedido, ele já tinha me comentado, olha, vai sair um jogo assim, assim, assado. Leandro Zombie, obrigado pela sua dica. Ele, assim que chegou da Gen Con, ele já me chamou, vamos jogar esse jogo, vamos conhecer. Então jogamos entre ele, Eduardo Felipe do Jogada Histórica e eu. E nós fizemos um learning session. E é nada mais nem menos que o jogo mais grim, obscuro, com uma arte incrivelmente obscura, dark como antigas séries da Hammer, traduzindo o que um bom filme de suspense e terror poderia trazer, juntamente com a minha mecânica favorita, que é a de alocação de trabalhadores. Após 20 anos da morte de Victor Frankenstein, do romance clássico de Mary Shelley, Abomination, no Heir of Frankenstein, você vive um cientista que está tentando fazer a sua própria criatura. Para isso, você contará com seus ajudantes que farão de tudo para satisfazer o seu mestre, seja coletando as partes de corpos de diversos lugares, por exemplo, dentro e fora da cidade de Paris, em hospitais, quando há execuções, de necrotérios, indo ao matadouro buscar pedaços de animais, escavando em cemitérios, ou até doando o seu próprio sangue um pouco para ajudar ao seu mestre. E às vezes, se isso tudo não for suficiente, indo pessoalmente até o cais do porto para conseguir os seus próprios cadáveres. De que maneira? Você mesmo faz os cadáveres. Então, mas isso não basta. Para fazer isso, o jogador precisa melhorar seus conhecimentos de anatomia, tá? Enquanto tenta não perder sua humanidade. Porque se ele perder sua humanidade, ele estará perdido para todo sempre. O jogo dura 12 rodadas e é um pouco longo para o que ele se propõe. Mas assim, tem de ser assim. Fazer a sua criatura não é tão simples. Então, na nossa primeira partida, com 3 jogadores, durou 3 horas e 40 minutos. Claro que era um learning session, nós já tínhamos lido o manual, mas tivemos a explicação, nós parávamos um instantinho para poder avaliar o que tinha de ser feito, tá? E ele está na primeira colocação. A segunda partida eu joguei na casa do André, que é um amigo meu, e durou mais ou menos... a primeira partida durou 4 horas, a segunda que durou 3 horas e meia.
Esta é a minha primeira colocação, pois, sem dúvida, é um jogo excepcional para o que se propõe. Mas não é para qualquer um. Não é para corações fracos, estômagos fracos. Idade mínima para jogar esse 18 anos. Ele é um jogo muito pesado. Você jogando aquilo, você fala assim, nossa, eu não vou fazer isso. Por exemplo, as 2 vezes que eu joguei com essa galera, a terceira vez eu já comecei a ir por outro caminho, mas esse negócio de você fazer os seus próprios cadáveres eu não fazia. Eu ia sempre no necrotério, ia no cemitério. Há poucas execuções aconteceram, mas você se sentia no livro, você se sentia fazendo realmente a criatura. Além disso, você tinha que ir lá comprar gelo para você manter as peças que iam se degradando a cada fase, né? Os ossos que você sobrava você poderia vender para conseguir mais dinheiro. Você podia fazer inúmeras coisas nesse jogo para poder alcançar a sua criatura. E depois você tinha que aproveitar tormentas, né, tempestades elétricas para você acionar e ver se você conseguia acordar a criatura sem danificar as partes, porque energia demais iria acabar com o seu trabalho. Então é um jogo bem difícil, é um jogo muito, muito temático, de terror, então eu não poderia estar em outro lugar que não o número 1. Então, se você gostou do top 10, clica aí embaixo, comenta, você já jogou algum deles, quais são suas impressões, quais foram as suas impressões do jogo, dos jogos, qual jogo você acha que faltou na minha top 10, coloca aí seu top de jogos de terror ou de suspense e comenta, ok? Se não é inscrito, se inscreve no canal e até mais.